Uau, não é que a Bíblia tinha razão? E hoje no A Bíblia Tinha Razão nós estamos recebendo aqui a pergunta do Marcos Paulo Regis. Ele é da cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E ele quer saber, Pastor Samuel, qual é a missão de Cristo agora, depois que ele subiu, qual é a sua missão? Qual é a missão de Jesus hoje? Ele quer saber qual é a missão de Jesus hoje. Nós sabemos que Jesus subiu, enviou o Espírito Santo e agora o Marcos, ele quer saber qual é a missão de Jesus, o que Jesus está fazendo lá no céu. O quê? Não acredito. Rapaz, Marcos, eu confesso que eu não sei não. Ai, meu pai, o que Jesus está fazendo no céu? Acho que está intercedendo por nós, né? Mas eu fui procurar alguma coisa lá na Bíblia. Fui procurar alguma coisa lá na Bíblia, Marcos. Vou trazer para ti. O que Jesus está fazendo no céu? Ai. Mas vamos lá. Quem pergunta quer saber. Quem manda eu me meter nesse negócio? Vamos lá, Marcos. Cala a boca, risadinha. Olha, Marcos. Em primeiro lugar, Cristo, ele está reinando. Ele está reinando, conforme Efésios, capítulo 1, versículo 20 e 21. E também 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22. E ele está esperando, conforme Hebreus 10, 12. Cristo está assentado no trono, à direita de Deus, esperando o tempo certo para concluir a sua obra. Concluir a sua obra. A ideia é representada pelo verbo grego, né? Lá no grego é endekomaia. É de alguém que está esperando algo ou alguém. O mesmo termo é empregado em Tiago, capítulo 5, versículo 7. Cristo Cristo aguarda até que seus inimigos sejam totalmente vencidos. Essa é a mensagem que foi anunciada tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então Cristo está aguardando até que seus inimigos sejam todos vencidos. Essa mensagem foi anunciada, né? No Novo Testamento e no Velho. Hebreus 1:13, Salmo 1, verso 10, né? Daniel 2:44, Mateus 22:44, que mais? Marcos 12:36, Lucas 20. Então tem um tempo, Marcos, um tempo certo para acontecer tudo que acontecerá, que já está revelado, conforme Daniel 2:44 e Apocalipse 12:10, 2 Tessalonicenses 1:7. E agora o Senhor somente está aguardando esse tempo oportuno de cumprir esse plano. Então será o tempo da restauração de todas as coisas. Será nesse tempo que todas as coisas serão restauradas, conforme Atos 3:20. Certo? Então Cristo, Marcos, ele vencerá todo o império e toda potestade e toda força maligna, ou seja, todo exército do mal será destruído, conforme 1 Coríntios 15:24. Quando o último inimigo estiver vencido, que é a morte, cujo poder vem do pecado, então o Senhor terá cumprido completamente todo o plano de redenção. Todo o plano de redenção será cumprido. Então, revertendo os efeitos do mal no mundo, até que isto ocorra, né? Até que isto ocorra. Então, é interessante a gente ver que Jesus está esperando até que os seus inimigos sejam todos vencidos. Ele, nesse momento, está reinando, assentado no trono com o Pai, conforme Apocalipse 3, versículos 21 e 22. Então todas essas coisas serão sujeitas a Ele, a Cristo,
conforme 1 Coríntios 15, 27 e 1 Pedro 3, 22. Então, o ofício de rei se cumprirá completamente em Cristo, né? E ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então será cumprido, né? Está esperando. Então o ofício de rei será cumprido completamente em Cristo, porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, conforme 1 Timóteo 6,15, Apocalipse 17,14. Ele reina sobre todo o universo, conforme Colossenses 1,17. Em segundo lugar, Marcos, um aspecto importante desse presente trabalho de Jesus, desse importante trabalho de Jesus, é que ele está preparando um lugar para a sua noiva no céu. Está preparando um lugar para a sua noiva no céu. A igreja, conforme prometeu conforme ele prometeu em João 14, versículos 2 e 3. Então, quando estava na terra, ele disse que os discípulos não podiam segui-lo naquele momento, imediatamente, mas depois estariam com ele para todo sempre. João 13, 33. Então ele diz que nós estaremos com ele para sempre. Certo? Então vai ser um negócio assim, ele está preparando esse grande momento. Esse grande momento está sendo preparado para que a gente esteja com ele. Certo? Então Cristo entrou no céu como precursor, ou seja, alguém que vai adiante e que precede, que anuncia a chegada de outro, conforme Hebreus 6:20. O sacerdote do Antigo Testamento, Marcos, ele não era um precursor, pois ninguém podia segui-lo na entrada para o Santo dos Santos, ninguém podia entrar lá, né? Mas Cristo preparou sim o caminho e o lugar para estarmos com ele no céu. Cristo preparou esse lugar para estarmos com ele no céu, conforme Hebreus 11:10. Certo? A preparação do céu para a chegada da igreja inclui a purificação do pecado cometido por Satanás, conforme Hebreus 9:21. Então, em terceiro lugar, Marcos, Cristo atua como doador de dons, conforme Efésios 4:7. Ele é doador de dons. O quê? Não acredito. Sim, ele está doando dons para nós, para a sua igreja. Ele concede dons à sua igreja para que ela possa exercer o seu ministério que ele confiou a ela, conforme 1 Coríntios 12:4. Então, como cabeça da igreja, ele promove o seu crescimento através dos dons espirituais, conforme Efésios 1:22. Então, todo o crescimento da igreja é promovido por Cristo. Brasil! Todo o crescimento da igreja é promovido por Cristo. 1 Coríntios 3, 6 e 7. Ele mesmo edifica a igreja, Mateus 16:18. O crescimento da igreja não depende das ações humanas, como alguém acha por aí, eu vou fazer isso, eu estou fazendo grandes coisas, é por isso que a igreja está crescendo, por causa do pastor fulano de tal, por causa da pastora fulano de tal. Nadinha. Quem dá o crescimento da igreja é Deus. É Jesus que faz crescer a igreja. Os homens se acham. Mas quem dá o crescimento da igreja é Jesus. Eles acham, sem eu a igreja não vai crescer, se eu não estiver lá, não cresce. Meu irmão, entra pastor, sai pastor, a igreja continua viva. O pastor pode ser mais ruim do que o Satanás, como tem algumas igrejas sofrendo aí com o pastor mais ruim do que o Satanás, mas a igreja continua prosperando, prosseguindo. A igreja continua prosseguindo. Ela pode não prosperar como estava prosperando antes, né? Porque o pastor é mais ruim do que o Satanás, mas a igreja continua viva, ela não acaba não, porque o pastor é ruim, não. Então é melhor baixar a bola, senhores pastores que gostam de encher a bola, melhor baixar a bola, viu? A igreja é de Cristo, a igreja não é de vocês não. A igreja não pertence a vocês, a igreja é de Cristo. Nós somos apenas mordomos de Cristo. Tem pastor que acha que a igreja é deles, que se acham donos da igreja. O dono da igreja é Jesus. Ele é que é o nosso chefe, ele é que é o nosso líder, ele é que é o nosso capitão.
Podemos até ter chefe na igreja, mas o nosso capitão é Jesus Cristo. Brasil! É por causa dele que a igreja prossegue. A igreja não acaba por causa de pastor ruim, não. Certo? Então, todo o crescimento da igreja não depende de ações humanas, mas do poder de Deus. Ele capacita a sua igreja, seus obreiros, e os envia, né? Conforme Gálatas 1:1, Atos 13, versículos 2 ao 4. Então, ele até manda que oremos para que ele envie obreiros, Mateus 9:38. Em quarto lugar, Marcos, Cristo atua como intercessor pelos homens. Ele intercede por nós, conforme Romanos 8:34. Então, o atual ministério de Cristo está ligado ao seu ofício como sumo sacerdote. Ele continua o ministério que iniciou aqui na terra. João 17:1 ao 26. Esta obra de intercessão como eterno sumo sacerdote garante a nossa salvação, conforme Hebreus 7:25. Então Jesus, ele continua como sacerdote, né? Aquilo que garante a nossa salvação. Garante a nossa salvação. Cristo ora pelos seus discípulos, Romanos 8:34. É maravilhoso saber que ele ora por nós, mesmo quando não oramos, assim como orou por Pedro lá em Lucas 22:32. Mas esse ministério não consiste apenas em orar pela igreja, conforme João 17:9, mas em exercer o seu papel como mediador, 1 Timóteo 2:5. Quando oramos em nome de Jesus, somos atendidos, conforme João 14:13. É maravilhoso saber que, além de Cristo orar por nós, ele ainda responde às nossas orações. Eita glória, 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 glória. Tô deixando aqui a irmã gritar, porque hoje ela tá bem calminha, bem tranquila. Então ele responde às nossas orações. A intercessão do Mestre nos assegura a eterna proteção, ajuda nas nossas fraquezas e nas nossas limitações. Em quinto lugar, Marcos, Cristo atua como nosso advogado. Ele atua como nosso advogado. Certo? Hebreus 9:24. Então, 1 João 2:1. Esse seu ministério assegura o perdão dos pecados que cometemos. 1 João 1:7 ao 9. Um advogado, Marcos, ele representa as pessoas num tribunal para defendê-las. Jesus, pela eficácia do seu sangue, ele nos purifica do seu trabalho, dos nossos pecados, e o seu trabalho é tão perfeito que ele é chamado de o justo. Ele é chamado de o justo. Em sexto lugar, Cristo atua socorrendo os cristãos. Hebreus 2:17. Cada tentação que sofremos nesta vida foi enfrentada e vencida por Ele. Assim, pode também socorrer a seus irmãos na hora da tentação. Brasil! Ele pode nos socorrer na hora da tentação. 1 Coríntios 10:13, 2 Pedro 2:9, Apocalipse 3:10. E dar a confiança de que nele somos mais do que vencedores, conforme Mateus 4:1 e ao 11, Romanos 8:37. Enfim, Cristo não está apenas recebendo o louvor dos anjos, mas trabalhando em favor dos santos e aguardando o momento de concluir a missão que recebeu do Pai. E podemos confiar que todo o propósito de Deus se cumprirá, pois Cristo trabalha para cumpri-lo. E no final chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Ela sempre vai ter razão. E nós sempre vamos estar equivocados. O quê? Não acredito. É verdade, porque a Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus. Depois de todos esses esclarecimentos, só nos resta desejar um feliz Dia das Crianças para todas as nossas crianças de nosso Brasil. Desse Brasilzão de meu Deus. Que Deus abençoe as nossas crianças.
Oremos pelas crianças em Israel, na Palestina, que estão vivendo grandes tormentos, né? Oremos por todas as nossas crianças no mundo. A todos vocês, uma ótima tarde. A paz do Senhor Jesus. Vou ficando por aqui. Prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir. E a gente se vê lá no Neemias, viu? Se vê lá no Neemias 2023. Neemias 2023, eu vou. Tchauzinho, fui!